Ora, hoje nós temos como convidado o João Branquinho, um tenente do Exército Português na disponibilidade, a preparar um mestrado com a dissertação de Economia da Defesa. Tem formação em turismo, segurança interna, em empresas militares, que é o que mais vamos falar aqui hoje, militares privadas, nas relações internacionais, no âmbito das relações internacionais. E eu começava por fazer a primeira pergunta. Agências de segurança, isso é um eufemismo para camuflar o que o que são os mercenários, coisa que já existe desde o do Império Persa. O mercenário, a função de mercenário, a utilidade e a política através do mercenário. É um eufemismo ou não? Antes de mais, bom dia, muito obrigado aí pelo convite. É um eufemismo, embora, ou seja, empresas militares privadas serve claramente para legitimar o uso de mercenários. Mas há uma diferença em termos conceituais e em termos jurídicos. Embora, em termos jurídicos, existe um documento, ou seja, designado documento Montreux, ou seja, que nada mais do que regula e as boas práticas de empresas militares privadas, mas depois para efeitos jurídicos, em caso de crime de guerra, não é vinculativo. Para todos os efeitos, as empresas não são responsabilizadas, mas sim os Estados. Começo por explicar a diferença entre mercenários e empresas militares privadas, nomeadamente em termos fiscais, em termos comerciais também. As empresas militares privadas atuam num mercado aberto, têm, digamos, são obrigados a apresentar o relatório das atividades, bem como uma relação dos seus funcionários, e têm que estar bem clarificados para que tipologia de missões é que vão fazer. Já o mercenário não, o mercenário atua no mercado encoberto, no mercado dito obscuro, só a grande diferença, principalmente entre eles, e também existe também as grandes semelhanças, é precisamente o facto de não ter que prestar contas a ninguém. O facto de muitas vezes estão encobertos ou estão protegidos por empresas que dissimulam claramente as suas missões. Geralmente são ditos soldados da fortuna, digamos assim, em que não lutam por uma causa da pátria, mas sim por uma causa do lucro, ou seja, uma remuneração monetária ou propriamente outro acesso a recursos. Falo como, por exemplo, no caso do Wagner, por exemplo. O Wagner basicamente atua em estados africanos, ou seja, estados fragilizados em matéria de segurança e defesa, em troca de concessões de recursos naturais, nomeadamente petróleo, diamantes, ouro, como por exemplo alguns países na República Centro-Africana, mesmo na Venezuela, mesmo no mercado asiático também atuam, e isso é só alguns dos exemplos. Agora, em termos jurídicos, à luz do direito internacional, há aqui referenciar aqui algumas situações. Nomeadamente, supostamente o mercenário não pode ter a nacionalidade do país das partes em conflito. O mercenário não pode ter teoricamente, mas no caso do Wagner, grande parte dos militares do Wagner, ou dos funcionários do Wagner, são precisamente são russos e ucranianos. Ou seja, o que é que... Partes em conflitos. O que é que diferencia? O que é que diferencia? Para todos os efeitos, em caso sejam detidos e sejam depois julgados, não podem ser julgados, digamos, como mercenários. Ou seja, não podem ser julgados como mercenários, mas sim têm que ser julgados por crimes comuns, à luz do direito penal do país em causa onde estão. Não tem estatuto de prisioneiro não tem para todos os efeitos estatuto de prisioneiro de guerra. Esta aí é a grande diferença. Já, por exemplo, mas se for em África, ou seja, um soldado ou um funcionário russo, aí já é diferente, já não tem nacionalidade do país em causa, ou seja, onde estão a fazer as suas operações, aí já tem direito, aí já para todos os efeitos, aí já são mercenários mesmo, aí já são, digamos, embora não vinculativos, mas em termos morais já são condenados como mercenários, porque existe a Convenção ou seja, das Nações Unidas dos mercenários, que proíbe o uso, o emprego, o recrutamento e o financiamento de mercenários. Agora,
há aqui, digamos, várias lacunas, nomeadamente até à data só há 46 países signatários dessa convenção, inclusive Estados Unidos, China e Rússia, as três grandes potências militares do mundo, não assinaram. E por que será? Aí há interesses aí por trás. Não assinaram, não são cumpridores exatamente do tratado, né? Exatamente. Do acordo, né? Claro. É sabido que há estoques em baixo, ou aliás, estoques insuficientes. As forças armadas estão despejadas de recursos humanos. E o que se passou no conflito Rússia-Ucrânia com a Wagner foi exatamente falta de equipamento. E falta de equipamento também por parte dos russos, aparentemente. Mas isso está-se a passar agora na Ucrânia. Nós não vamos falar da Ucrânia, mas vamos usar a Ucrânia como exemplo. Consta que isto não é história simples e leviana. Consta que equipamento que é enviado para a Ucrânia não chega lá. Vai parar para o mercado negro, para a Albânia, para vários outros teatros de conflitos não muito importantes, mas o que é facto é que não chega. E Zelensky é exatamente o maior queixoso da falta desse equipamento. Ora bem, há falta de equipamento, de facto, porque os Estados não vão abrir mão das suas tecnologias de ponta, como é óbvio, mas o que é que dirás sobre isso? Bom, o que eu posso dizer é que, principalmente desde o fim da Guerra Fria, verificou-se na Europa e até, digamos, até quase aos dias de hoje, um desinvestimento na defesa. A defesa foi claramente uma incúria e por vezes negligência por parte dos Estados no que diz respeito ao investimento na defesa. E claro, isso, ou seja, traduz-se na falta de material, falta de recursos humanos. E, ou seja, estamos a falar na Europa, ou seja, os Estados todos da Europa, os 27 mais um, ou seja, o orçamento todo em conjunto corresponde apenas a 40% daquilo que os Estados Unidos têm, do orçamento militar dos Estados Unidos. Portanto, há uma diferença abismal e há uma diferença notória neste sentido. Agora, no que diz respeito, ou seja, não há estoque suficiente na Europa, não temos indústria militar competitiva com outras grandes potências, com os Estados Unidos, mesmo Rússia ou com a China, para termos capacidade suficiente para fornecer a Ucrânia. Agora, em termos mais técnicos, não basta só enviar, ou seja, há um conjunto de logística aqui que deve ser controlada, deve haver mecanismos preparados para isso. Não basta só simplesmente separar o estoque e enviar, tem que haver um controle e uma monitorização precisamente para garantir que esse estoque chega lá. Agora, se está a ser feito, não está como está a ser feito este controle até chegar ao destino final. Agora, há aqui uma grande lacuna e digamos que deve ser explicada e que não é explicada. Há relatos de que, e falou-se isso, embora não foi muito divulgado, de que armamento da Ucrânia foi para as mãos de grupos terroristas, inclusive o Hamas. O Hamas e o Hezbollah, Irão. Inclusive, armas essas que foram usadas no 7 de outubro, no ataque terrorista em Israel. Agora, como é que se explica? Que falta de controlo é que existe, que está latente. Ou seja, são situações que devem ser explicadas e devem vir discutidas em público no panorama internacional e nas relações diplomáticas entre os países. Agora, há relatos de militares ucranianos que dizem que o material não chega a eles, simplesmente. Falta, seja peças de artilharia, seja baterias antiaéreas, seja outro tipo de munições, que supostamente é divulgado nos meios de comunicação que... Estás a falar exatamente de militares ucranianos que vieram treinar a Portugal. Ou treinados por portugueses. Treinados por portugueses. Em alguns países, há alguns centros de treino, em bases militares, na Europa, inclusive,
missões, e estamos a falar de pessoal que esteve envolvido diretamente no treino de militares ucranianos e que partilharam essas experiências. E que é relatado que não é, como é que é possível não chegar esse material a nós, mas dizem que chega. Claro que depois há aqui uma diferença assimétrica, uma vez que tem o potencial combinado russo é muito superior à Ucrânia em matéria de carros de combate, em matéria de artilharia, mesmo em termos de força aérea e marinha. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Então, isso já não é guerra. Ou seja, a guerra tem que haver um equilíbrio, requer um equilíbrio. Isso a partir daí já é um genocídio, um massacre. Já é. Portanto, acho que ultimamente não tem-se assistido isso. Há próprios generais americanos que relatam propriamente isso. Foi dito nas comunicações sociais que na contraofensiva ucraniana os ucranianos estavam a conseguir avançar nas linhas. Não foi o caso. Não, os russos, a Ucrânia não, simplesmente não estava a avançar, os russos é que estavam a recuar como estratégia. Os russos simplesmente deixaram destruído toda aquela área, ou seja, que eles supostamente dominaram, e deixaram à mercê dos ucranianos para, bem, agora cuidem da população e daquilo que está destruído. Eles recuaram as suas linhas. Que há uma grande diferença. Nós podemos estar ante mais um caso de desintegração de um Estado desintegrado, como aconteceu com o Afeganistão, a Jugoslávia, a Líbia, que foram Estados destruturados. O armamento depois, o que havia, foi desviado e comercializado para redes internacionais criminosas. E os Estados ficaram pura e simplesmente, esses Estados em conflito, ficaram pura e simplesmente com tensões sociais completamente desfeitos. Aliás, não há nenhuma intervenção depois da Guerra Fria, não há nenhuma intervenção em qualquer Estado, nenhum de nós tem a memória de que realmente uma intervenção tivesse resolvido e tornado um Estado democrático, como, em teoria, os ortodoxos assim anunciavam, os próprios militares assim anunciavam, o interesse nas invasões assim diziam. Portanto, foram os Estados desfeitos. A Ucrânia pode ser mais um caso aliás, as tensões sociais já se notam. Os descontentamentos, os despedimentos, a corrupção endémica continua, porque ainda há pouco tempo o responsável pela recrutamento militar foi expulso porque recebia dinheiro para dispensar os mais novos, porque ninguém quer ir na Ucrânia, ninguém quer ir defender a pátria, porque a população, bem, há ali um nível de 45 anos, os militares. Portanto, estamos na hipótese de mais um Estado desintegrado. Pergunta. Sim. Basta... está-se a ver muitos traços similares ao que aconteceu no Iraque e no Afeganistão. Vejamos como é que está agora o Iraque, vejamos como é que está agora o Afeganistão, com tentativas de democratizar, não é, esses países que têm as suas tradições religiosas e a sua matriz política, que é baseado na religião. E verificou-se claramente a democracia não funciona, as pessoas não estão habituadas a esse estilo ou a este modelo político, digamos assim. Basta verificar, apesar de Saddam Hussein ter sido um tirano, um ditador, mas ao menos conseguia... Antes disso foi aliado. E foi antes disso aliado na guerra Irão-Iraque, inclusive. Verificamos que ao menos conseguia estabilizar os conflitos entre xiitas e sunitas. Mantinha a coesão da região. Conseguia. Agora, como é que está o país? Está um baluarte da corrupção, é um baluarte dos grupos terroristas, é um baluarte também do crime organizado e pode estar prestes a acontecer na Ucrânia. A Ucrânia, por si, já estava nos 10 países mais corruptos do mundo. Então é agora em situação em que há uma fragilização clara em matéria de segurança e defesa, há uma fragilidade das instituições democráticas, seja as instâncias de justiça, seja as instâncias políticas. Claro que essas lacunas e essas fragilidades são aproveitadas pelo crime organizado, nomeadamente para tráfico humano, para o tipo de tráfico de armas, tráfico de droga. Já o era antes do conflito. Imaginaremos como será agora neste preciso momento e num futuro a médio e longo prazo.
como é que será. Agora, a grande preocupação é que estamos na Europa. Ou seja, vai haver, não esquecendo que a onda de refugiados está muito associado ao tráfico humano. Agora, onde é que, ou seja, em matéria geográfica, onde é que está situada a Ucrânia? Precisamente na Europa. Quem é que vai sofrer e quem é que, por consequência desse tipo de atividade ilícita, quem é que vai sofrer com isto? Somos nós, os países europeus. Somos nós, europeus, é que vamos sofrer. Vai haver uma consequência catastrófica. Como é que estamos a falar de um país que tem 44 milhões de habitantes? Atualmente já saíram do país, já fugiram da Ucrânia 5 milhões. Quantos irão mais fugir? Quem é que vai suster os próximos refugiados? Não parece que vão fugir para a Rússia, não parece que vão fugir para o Médio Oriente. Há algum lado onde ir. Ou seja, onde é que há a maior esperança de vida? É na Europa, precisamente. Na Europa dita mais ocidental, Alemanha, França e Portugal. Estaremos preparados para este fenómeno que se vai verificar? Sinceramente, duvido. Não há a própria Europa, a própria União Europeia, ou seja, não há uma uniformização de políticas de imigração, cada Estado tem a sua política. Verificamos claramente a Hungria, países como a Polónia, não são, em matéria de imigração, claramente há um completo desacordo e falta de uniformização, ou seja, a comparar com outros países da União Europeia. Já foi formalizado o Pacto Europeu de Imigração e Asilo, mas nós sabemos, em Portugal tem os problemas endémicos que tem, de organização e de fiscalização, e em relação aos outros Estados, pronto, é como estás a dizer, não há de facto uma união, uma coesão, uma união nessa matéria. E para a Ucrânia, que é nada mais, nada menos do que o segundo país em extensão territorial. Portanto, é um grande país. À mercê de toda essa criminalidade latente. Nós fomos colegas em estudos europeus, lembramos-nos perfeitamente das aulas do professor Luís Andrade, que já então se falava em mercenários, mas era uma matéria que não era ortodoxa para ser dada na academia e, portanto, nunca foi aprofundada. Mas, no âmbito dos estudos europeus, há o seguinte: houve-se todos os dias, na adesão de um país com corrupção endémica, como a Ucrânia, os critérios de Copenhaga, portanto, a adesão. Nós sabemos o que é necessário para aderir, para ser um país da União Europeia. Há uma decalagem muito grande. Há aqui um hiato do acquis europeu. É um mito. Isto é um mito urbano, é um mito europeu, é um mito, enfim, regional, porque a Ucrânia não poderá chegar lá. Nós temos cerca de 10 países com estatuto de adesão. Portanto, a Ucrânia, no discurso, tem predominância. É capaz de ter. Achas que isso de facto, cumpre com os princípios da União Europeia? Bom, se isso é... Essa adesão acelerada, forçada... a minha opinião, eu acho, falta aqui fazer um levantamento político e constitucional da própria Ucrânia, a ver se efetivamente cumpre ou não alguns requisitos. Agora, seja que fenómeno for, seja uma guerra, seja outro tipo de fenómeno climatérico, não pode justificar, ou outro tipo de desastre, não pode justificar uma rápida adesão numa instância supranacional como a União Europeia, não é? Vejamos se a Turquia, se calhar, reunia outras condições, embora em matéria de direitos humanos não cumprem com determinados requisitos, mas também, se calhar, em determinadas questões políticas e económicas, a Ucrânia também não cumpre com outros requisitos. Agora, não pode, seja simplesmente uma guerra,
não pode justificar uma aderência a curto prazo, ou seja, para não tomar, para certas instâncias, não tem que tomar decisões precipitadas no que diz respeito à aderência. Ou seja, quem diz a União Europeia diz a NATO. Agora, simplesmente deve haver um apoio à Ucrânia. Sim, deve, porque a derrota da Ucrânia é a derrota da Europa. Isso não há dúvidas. No mínimo dos mínimos, o Putin não volta atrás, fica onde está. Portanto, se ele conquistar a Ucrânia, embora temos a opinião que não me parece que no curto prazo o consiga, que não basta só conquistar, é preciso também saber manter. Ou seja, estamos a falar de um vasto território. Como é que só a logística humana, material, para manter este mesmo território? Bem, vejamos o que é que aconteceu no Afeganistão. Não basta só conquistar, também teve que se manter. No caso do Afeganistão. E não resultou. Isso aqui gastou-se mais de 1 trilhão na guerra do Afeganistão. Ou seja, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a Ucrânia vai optar pela guerra de guerrilha, que é uma guerra de desgaste, a médio e longo prazo, guerra civil. Portanto, como é que será que a Rússia, embora tenha um dos maiores exércitos do mundo, não tem efetivo que faça cumprir os requisitos logísticos no que diz respeito à matéria de recursos humanos e matéria de material para manter esse tipo de um território tão vasto como é? Os americanos não o fizeram no Afeganistão, a Rússia vai fazer na Ucrânia. Não esquecer que, ou seja, aqui em matéria mais de estratégia militar, um dos fatores cruciais para a conquista de um determinado território é ter a população favorável ao invasor. Não esquecemos, por exemplo, do exemplo da Segunda Guerra Mundial. No caso, houve ali zonas da República da União Soviética em que o público, a população era favorável, pensavam simplesmente que o regime nazi estava a libertar aquela população, estavam a libertar do comunismo e foram favoráveis e, portanto, conseguiram avançar até ali Moscou. Agora aqui, a população ucraniana é favorável à invasão russa, vai ter o invasor russo, vai ter a população russa ucraniana, peço desculpa, favorável aos invasores? Claro que não. Claro que isso vai exortar que a população, em que se formem milícias, claro, em que haja uma maior fomentação de treino por parte dos civis. E não há dúvida uma coisa é termos, digamos, civis revoltados, preparados para a guerra, outra coisa é termos civis que não estejam informados, que não estejam preparados para a guerra. É isso tudo que tem que ser em conta. Portanto, até posso falar aqui de um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha um plano para invadir os Açores, mas sabia perfeitamente que a maior marinha era Reino Unido. Exato. Não esquecer que não basta só conquistar. Conquistar os nazis facilmente conquistavam, mas depois manter. Sendo que o Reino Unido era a maior marinha do mundo na altura. Portanto, aqui a aplicação mesmo na Ucrânia. Como é que vamos manter isto? Não basta só conquistar, tem que se manter também. Nós numa conversa há dias, falavas na indústria da defesa, que está a proliferar, estão a tentar recuperar algum, como aqui já o disseste, algum tempo sem de defesa, demasiadamente tempo de defesa, não é? Como para usar a gíria futebolística. Mas quanto tempo? Porque há interesses, nós sabemos que há interesses em manter a guerra da Ucrânia. Agora, essa recuperação de técnica, quer recursos humanos, quer de equipamentos, quanto tempo? Porque não basta aumentar os orçamentos é sabido que quase todos os orçamentos de Estado vão aumentar para investimento em Forças Armadas, mas a modernização, exatamente, Portugal podemos usar como exemplo, a modernização. Portugal não fez investimento nenhum, mal teve orçamentos para fazer manutenção daquilo que já tinha. E, portanto, quanto tempo é preciso? Porque se houver um paralelo entre a necessidade de recuperar e a necessidade de resolver o problema da Ucrânia pela via militar,
porque a via diplomática seria, de facto, o melhor. Esperemos que isso seja a via política, a opção política seria, de facto, o melhor. Quanto tempo é que nós vamos, em quanto tempo é que nós vamos estar à espera de modernizar, de formar técnicos? Quanto tempo? Podemos. Vai ao encontro daquilo que falámos. É de um assunto que eu toquei inicialmente. A Europa atualmente não tem a comparar, ou seja, no quadro internacional, não tem ainda uma indústria de defesa que seja capaz de sustentar, inovar tecnologicamente. Está dependente das potências, não? Está dependente das grandes potências. E há uma grande desproporção entre o complexo militar industrial americano do europeu. Ou seja, mesmo as grandes indústrias militares na Europa, dou o exemplo a Rheinmetall, ou Leonardo Industries, ou mesmo a BAE Systems. A BAE Systems será a maior a empresa militar de produção militar na Europa. São gigantes na Europa, mas ainda são os carpaus no mundo, a comparar com as indústrias militares de defesa nos Estados Unidos. Estamos a falar basicamente das 10 maiores empresas de defesa, indústrias de defesa a nível mundial, mais de metade são dos Estados Unidos. Só para termos a noção, a maior indústria militar do mundo, que é a Lockheed Martin, americana, tem um volume de negócios de 60 bilhões anuais. Corresponde a 20% do PIB português. A comparar com a Rheinmetall, por exemplo, que é uma das maiores indústrias de defesa alemã, tem um volume de negócios de 2, 3, 4 bilhões. Portanto, até chegarmos lá, ainda temos longo caminho a percorrer para termos essa, digamos, independência tecnológica e de indústria a nível europeu. Ainda há muito caminho aí para percorrer e, claro, para não depender que existe aquele conceito na economia de defesa que é os prime contractors. Para tornarmos competitivos a nível, não só nacional, mas a nível europeu, temos que depender minimamente tecnologicamente de componentes das grandes prime contractors, que são essas empresas americanas. Portanto, essas prime contractors já conseguem entregar ao seu destinatário, ao seu cliente final, o produto final. A Europa só consegue ainda construir componentes. Portanto, para construir um produto final ainda tem que pedir às outras indústrias, tem que pedir aos Estados Unidos para completar o seu produto. Portanto, e as Forças Armadas querem já o produto final. Agora, até termos um desenvolvimento tecnológico que seja capaz de satisfazer o cliente final, ou seja, as Forças Armadas, vai levar uma geração ainda, até agora. Bem, esperemos que as opções políticas e a via diplomática resolva as situações em conflito no momento e a política de defesa com certeza é sempre necessária, mas com aquela contenção que nós desejamos. Bem, resta agradecer-te a presença em nome da TSF e do Açoriano Oriental e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado, bom dia.